Hoje eu tenho uma palavra para você e o tema da palavra de hoje é gratidão. Se você puder abrir comigo em Lucas 17, capítulo 17, do versículo 11 ao 19, que diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levantai e vai, a tua fé te salvou. Bom, o texto de hoje fala um pouco sobre a história de 10 leprosos que foram ao encontro de Jesus para buscar a cura. E na Bíblia diz que dos 10 leprosos, apenas um voltou agradecendo ao Senhor. E por que isso aconteceu? Só um teve gratidão. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre ter um coração grato. A primeira coisa que eu observo é que esse samaritano que tinha lepra não tinha motivos para ser agradecido ao Senhor. Ele era um samaritano, naquela época um samaritano era rejeitado pela sociedade, e além dele ser um samaritano, ele também tinha uma doença contagiosa, que era a lepra. A lepra, para quem não sabe, é a hanseníase de hoje em dia, né? E aí, naquela época, as pessoas não tinham muito estudo, não sabiam muito sobre a doença, então quem tinha lepra tinha que ficar excluído da sociedade. Então aquele samaritano, ele tinha todos os motivos para ser revoltado com Deus, porque ele tinha uma doença, ele era samaritano, só pelo fato de ele ser samaritano as pessoas já o discriminavam. Então ele não deveria ter aos olhos humanos, não deveria ter um coração humilde. Mas não foi isso que aconteceu. Esse samaritano, ele tinha um coração grato ao Senhor. E uma coisa que eu vi da gratidão muito importante é que a gratidão traz algumas virtudes nas nossas vidas. A primeira coisa que diz na Bíblia sobre ele é que ele prostrou-se com o rosto em terra. Quando a gente é grato ao Senhor, a gente reconhece que o nosso lugar é aos pés de Jesus. Aquele samaritano, naquele momento de agradecimento, ele pegou e se ajoelhou aos pés do Senhor como sinal de agradecimento, como sinal de adoração a Jesus. E quando a gente é grato ao Senhor, a gente entende que o nosso lugar é aos pés de Jesus, não tem outro lugar para a gente estar. Porque sem Jesus, o que seria das nossas vidas? Talvez nem estaríamos vivos hoje. Então, quando a gente tem um coração grato ao Senhor, a gente reconhece que tudo vem dele, que tudo é para ele, que tudo é para a honra e glória dele. Outra coisa importante é que a verdadeira gratidão, ela traz humildade na nossa vida. Mas eu não digo humildade de você se vestir simples, ou andar com voto de castidade, de pobreza, não é nada disso. A verdadeira humildade que eu digo é uma pessoa humilde de coração, que ela reconhece quando as pessoas ajudam, a pessoa reconhece que tudo que ela tem, tudo que ela possui, não foi ela que conquistou por mérito próprio, mas sim com a força do Senhor, com a ajuda do Senhor. E a pessoa humilde, ela trata as outras pessoas como igual. Como uma pessoa que tem importância na vida dela. E ela tem um coração grato por tudo que ela tem, pelas atitudes que as pessoas fazem por ela. E a gratidão, a segunda característica que eu também observei, é que a gratidão nos ensina que não devemos seguir apenas rituais, mas a adorar ao Senhor Jesus com sinceridade. Os 10 leprosos foram até o sacerdote seguindo um ritual daquela época, porque quando a pessoa era curada, ela tinha que ir até o sacerdote para ele validar a cura daquela pessoa. Então eles foram ali, seguiram o ritual, foram até o sacerdote para validar a cura deles. Mas apenas um adorou ao Senhor, fugindo totalmente do ritual, porque naquela época ninguém adorava Jesus, ninguém o reconhecia como mestre, como Messias.
Mas aquele leproso, ele entendeu que não é importante o ritual em si, mas adorar ao Senhor, adorar a Jesus. É ali isso que era importante. Ele foi ao sacerdote como ato de fé, porque Jesus mandou, mas ele entendeu que ele tinha que voltar a Jesus para agradecer. Então, que você não fique preso a rituais, a coisas que você acha importante, assim, de fazer no dia a dia, né, na igreja, chega, louva, adora e depois vai para casa. Não, não é isso importante. O importante é você adorar o Senhor. Você não tem que ir para a igreja no domingo para desencargo de consciência, mas você tem que ir na igreja para adorar o Senhor, não seguindo rituais, mas indo para entender que você está ali para exaltar o nome do Senhor. A gratidão é uma forma de manifestação de amor pessoal. Quando você tem gratidão no seu coração, você está mostrando de forma plena ao Senhor que você valoriza o que Ele faz por você, né? Em Salmo 136 diz assim, versículo 1: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então que você venha render graças ao Senhor todos os dias da sua vida, que você venha adorar todos os dias da sua vida. Uma coisa muito importante também que eu observei, a última característica, é que o olhar agradecido vem mais longe e de maneira mais profunda. Quando a gente não é grato, a gente não enxerga as coisas nos mínimos detalhes que a gente deveria enxergar. Por quê? O samaritano reconheceu que Jesus era o Senhor. Os outros 9 leprosos não reconheceram que Jesus era o Senhor. Mas esse samaritano que tinha um coração grato ao Senhor, reconhecia na mesma hora que Jesus era o Messias. A gratidão, ela tira as escamas dos nossos olhos e nós entendemos o plano do Senhor na nossa vida, entendemos a vontade do Senhor na nossa vida, a gente para de murmurar e sabe que tudo vai dar certo. Mesmo que não pareça que está dando certo, a gente sabe que vai dar tudo certo, porque a gente entende a vontade do Senhor, né? E quando a gente tem um coração grato, a gente percebe os presentes de Deus que Deus nos dá. As coisas pequenas do dia a dia que passa desapercebido, quando a gente tem um coração grato, a gente percebe os presentes que Deus nos dá. Então, eu queria terminar com um versículo que está nesse capítulo que a gente leu, que está escrito assim, ó. Então, no versículo 17 de Lucas: Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? A última coisa que eu queria falar é que o samaritano não respondeu onde estavam os 9, nem nada disso. Ele simplesmente pegou e adorou o Senhor. Então, a última característica de um coração grato é que a gente não se preocupa com a vida dos outros, com o que os outros estão fazendo, com o que os outros deixam de fazer. A gente se preocupa em apenas adorar o Senhor. A gente não perde tempo falando da vida dos outros, entendeu? Metendo, vamos dizer assim, comentando da vida dos outros. A gente entende que o mais importante não é a vida dos outros, mas é adorar o Senhor. É render graças ao Senhor. Então, e essa atitude do leproso, de samaritano, de agradecer ao Senhor, Jesus disse para ele: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então, além dele receber a cura, ele recebeu a salvação. A salvação em Cristo Jesus. Ele teve a sua personalidade curada além da sua lepra. Além da sua doença física, ele teve as suas feridas da alma curada. A sua liberdade em Deus. Então que você tenha a sua liberdade em Deus, a sua vida curada no Senhor, que você receba um coração grato ao Senhor, que você seja uma pessoa grata a Deus e às pessoas que te ajudam em volta, né? Que você seja uma pessoa que engrandeça ao Senhor. Eu queria terminar essa palavra com uma oração. Se você puder fechar seus olhos, eu não sei onde você está, mas feche seus olhos neste momento, aonde você estiver, e vamos terminar com a oração. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel, e o Senhor tem nos dado tantos presentes, Senhor, tantas coisas boas, e muitas vezes nós não somos gratos a Ti.
Eu quero te agradecer, Senhor, te louvar, que a gente tenha um coração grato, Senhor, que a gente tenha humildade em nossas vidas, que a gente não venha se preocupar com o que os outros fazem, os outros pensam, mas que a gente venha se preocupar em te adorar em espírito e em verdade. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que você tenha um coração grato, que Deus abençoe sua semana, que Deus te abençoe todos os dias e fica com Deus.